Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Essa é a nossa aula de número 205 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito do artigo 580 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continua a jornada jus-operária brasileira a respeito das entidades de classe. Nesse sentido, nos diz o artigo 580, consolidado, que a contribuição sindical será recolhida de uma só vez anualmente. Antes, porém, de continuarmos a nos adentrar no cerne do texto íncito no artigo 580 da Consolidação das Leis do Trabalho, é importante dizer que, desde o princípio da atuação da consolidação das leis do trabalho no hemisfério jus-operário brasileiro, as entidades de classe tiveram a sua composição financeira e mesmo a sua própria vida pautada da contribuição sindical, também conhecida como imposto sindical, embora esta nomenclatura não seja correta, uma vez que, na verdade, não se trata de um imposto propriamente dito, mas sim apenas uma contribuição para o custeio das entidades de classe, sejam de que grau forem, dentro do hemisfério jus-operário brasileiro. Esta situação prevaleceu desde então a implantação da consolidação das leis do trabalho até o advento da Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, também conhecida como Reforma Trabalhista, que tornou essa contribuição facultativa e não mais obrigatória, como foi durante todo esse tempo. Então, atualmente, a contribuição sindical não é mais obrigatória, a não ser para aqueles profissionais que assim o concordarem expressamente, e também para as empresas no mesmo modelo. Embora as contribuições sindicais previstas por esse artigo 580 da Consolidação das Leis do Trabalho, elas continuem a viger normalmente e eram anterior à Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, obrigatórias, elas agora passaram a coexistir do ambiente jus-operário brasileiro coletivo, apenas então somente para aqueles trabalhadores, empresas e profissionais liberais
e autônomos que assim desejarem ter esse desconto em suas remunerações. Nesse sentido, o artigo 580 da Consolidação das Leis do Trabalho nos diz que a contribuição sindical será recolhida de uma só vez anualmente e consistirá na importância correspondente à remuneração de um dia de trabalho para os empregados, qualquer que seja a forma da referida remuneração. Então, nós temos a situação seguinte: aquele empregado concordou expressamente que a contribuição sindical fosse recolhida da sua remuneração. Então, ela seria decotada da mesma à razão do valor correspondente a um dia de trabalho, qualquer que seja a forma da referida remuneração. Para os agentes ou trabalhadores autônomos e para os profissionais liberais, nos diz o artigo 580 que a contribuição sindical será recolhida numa importância correspondente a 30% do maior valor de referência fixado pelo Poder Executivo, vigente à época em que é devida a contribuição sindical, arredondada para um cruzeiro à fação porventura existente. Aqui cabe uma observação bastante ácida a respeito da Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, porque, apesar de ter transformado a contribuição sindical em facultativa, não teve o cuidado de modificar o texto do artigo 580 da Consolidação das Leis do Trabalho para atualizar as suas determinações, como é o caso do seu inciso 2º, que estamos a observar neste momento para os agentes ou trabalhadores autônomos e para os profissionais liberais, numa importância correspondente a 30% do maior valor de referência fixado pelo Poder Executivo, o valor de referência que não é mais base de importância para valoração de qualquer tipo de contribuição ou multa da Consolidação das Leis do Trabalho, e ainda manteve o arredondamento em cruzeiros, moeda que já não existe mais no ambiente brasileiro, e sim o real, que vem sendo utilizada a longa data. Portanto, a reforma trabalhista pecou ainda uma vez mais por não ter atualizado o texto insto no artigo 580 da Consolidação das Leis do Trabalho, fazendo com que a base de cálculo da contribuição sindical para os agentes ou trabalhadores autônomos e para os profissionais liberais se quedasse totalmente defassada e não podendo ser aplicada nos textos apregoados pelo inciso 2º do artigo 580 da Consolidação das Leis do Trabalho. Continua o artigo 580 da Consolidação das Leis do Trabalho a nos dizer, agora em seu inciso 3º, que para os empregadores
numa importância proporcional ao capital social da firma ou empresa, registrado nas respectivas juntas comerciais ou órgãos equivalentes, mediante a aplicação de alíquotas conforme a seguinte tabela progressiva. A contribuição sindical será recolhida de uma só vez, anualmente, e consistirá, para os empregadores, numa importância proporcional ao capital social da firma ou empresa, registrado nas respectivas juntas comerciais ou órgãos equivalentes, mediante a aplicação de alíquotas segundo uma tabela progressiva que estaremos a discriminar daqui para frente. Os termos utilizados pelo artigo 580, inciso 3º, para determinar a presença dos empregadores, ainda tem a distinção entre firma ou empresa, que atualmente, a nosso sentir, representam a mesma entidade empresarial e, portanto, não haveria por que manter a terminologia firma ou empresa, porque a nosso sentir são a mesma coisa. A base de cálculo da contribuição sindical, no caso dos empregadores, é baseada no contrato social registrado na respectiva junta comercial ou em órgãos equivalentes, onde estará discriminado seu capital social e sobre ele incidirá a contribuição sindical, lembrando sempre que ela hoje é facultativa. No entanto, as empresas que resolverem implementar a contribuição sindical devem se ater à tabela progressiva impressa no inciso 3º do artigo 580 da Consolidação das Leis do Trabalho, que determina o seguinte: até 150 vezes o maior valor de referência. Portanto, quando o capital social for de até 150 vezes o maior valor de referência, a contribuição sindical será pautada em 0,8% desse capital. Acima de 150 e até 1.500 vezes o maior valor de referência, a contribuição sindical será de 0,2% aplicada sobre o capital social da empresa. Acima de 1.500 até 150.000 vezes o maior valor de referência, a contribuição sindical será pautada em 0,1% do capital social da empresa. E quando o capital social da empresa for acima de 150.000 vezes até 800.000 vezes o maior valor de referência, a contribuição sindical será determinada pelo índice de 0,02% sobre o capital social da empresa. Nos diz o artigo 580 da Consolidação das Leis do Trabalho ainda que em seu parágrafo 1º, que a contribuição sindical prevista na tabela constante no item 3 desse artigo, que é justamente essa tabela que nós acabamos de discriminar nessa nossa aula de número 205 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho,
corresponderá à soma da aplicação das alíquotas sobre a porção do capital distribuída em cada classe, observados os respectivos limites. Então, essa contribuição sindical, que foi prevista por aquela tabela constante no item 3 desse artigo 580 seletista, corresponderá à soma da aplicação das alíquotas sobre a porção do capital distribuído em cada classe, observados os respectivos limites. Portanto, cada situação de valor do capital social das empresas será analisada de per si para que se possa apresentar o percentual que será incidente sobre o mesmo, para que possamos ter a porção do capital em cada classe, observados os respectivos limites, e estabelecermos, portanto, o quantum de contribuição sindical aquela referida empresa terá que recolher. Lembrando sempre que essa contribuição sindical tornou-se facultativa com o advento da reforma trabalhista, implementada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017. Portanto, as empresas que não concordarem com a contribuição sindical não estarão obrigadas a fazê-lo, mesmo caso ocorre com os empregados e os profissionais liberais e os autônomos, que, se não concordarem com a contribuição sindical, não estarão mais obrigados a recolhê-la. Nos diz o parágrafo 2º do artigo 580 da Consolidação das Leis do Trabalho, que, para efeito do cálculo que trata a tabela progressiva incerta no item 3 desse artigo, considerar-se-á o valor de referência fixado pelo Poder Executivo, vigente à data da competência da contribuição, arredondando-se para um cruzeiro a fação porventura existente. Portanto, aqui novamente a reforma trabalhista, que foi trazida a lume pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, perdeu a oportunidade de atualizar o texto do artigo 580 da Consolidação das Leis do Trabalho, porque deixou passar inalbis a oportunidade, e por isso o parágrafo 2º do artigo 580 ainda faz menção a cruzeiro, moeda que já não existe mais no ambiente financeiro brasileiro. Nos diz o artigo 580 da Consolidação das Leis do Trabalho, através do seu parágrafo 3º, que é fixado em 60% do maior valor de referência a que alude o parágrafo anterior, a contribuição mínima devida pelos empregadores, independentemente do capital social da firma ou empresa, ficando do mesmo modo estabelecido o capital equivalente a 800.000 vezes o valor de referência maior, para efeito do cálculo da contribuição máxima, respeitada a tabela progressiva constante do item 3. Portanto, quando não se tiver
a situação de um capital social estabelecido, o valor máximo será fixado em 60% do maior valor de referência a que alude o parágrafo anterior, para estabelecer-se a contribuição mínima devida pelos empregadores, independendo do capital social da empresa da firma, ficando do mesmo modo estabelecido o capital equivalente a 800 mil vezes o valor de referência maior para efeito do cálculo da contribuição máxima respeitada a tabela progressiva. Então, o valor mínimo é estabelecido em 60% do maior valor de referência e o valor máximo é de acordo com os valores do capital social até 800 mil vezes o valor de referência, podendo, portanto, ser estabelecido em 0,02% do valor do capital social, como nós vimos em análise da tabela progressiva constante do item 3 deste artigo 580 seletista. Continua o artigo 580 da Consolidação das Leis do Trabalho a nos informar, agora através do seu parágrafo 4º, que os agentes ou trabalhadores autônomos e os profissionais liberais organizados em firma ou empresa com capital social registrado recolherão a contribuição sindical de acordo com a tabela progressiva a que se refere o item 3. Então, aqueles agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais que estiverem organizados em firma ou empresa com capital social registrado recolherão a contribuição sindical de acordo com a tabela progressiva a que se refere o item 3º, que estabelece os patamares percentuais para a contribuição sindical das empresas propriamente ditas e se pauta no capital social registrado. Então, esses agentes ou trabalhadores autônomos e os profissionais liberais, quando estiverem organizados em firma ou empresa, recolherão a contribuição sindical, se lhes aprouver, de acordo com o valor do seu capital social registrado nas juntas comerciais ou organismos equivalentes. Nos diz o artigo 580 da Consolidação das Leis do Trabalho, em seu parágrafo 5º, que as entidades ou instituições que não estejam obrigadas ao registro do capital social considerarão como capital, para efeito do cálculo de que trata a tabela progressiva constante do item 3º desse artigo, o valor resultante da aplicação do percentual de 40% sobre o movimento econômico registrado no exercício imediatamente anterior, do que darão conhecimento à respectiva entidade sindical ou à Delegacia Regional do Trabalho, observados os limites estabelecidos no parágrafo 3º desse artigo. Portanto, as entidades ou instituições que, porventura, não se quedarem obrigadas ao registro de capital social, considerarão como capital social para efeito do cálculo
da tabela progressiva incerta no item 3 desse artigo e, portanto, da contribuição sindical, o valor resultante da aplicação do percentual de 40% sobre o movimento econômico registrado no exercício imediatamente anterior. Portanto, essas empresas, entidades e instituições que não estiverem obrigadas a registro, elas levarão em conta, para fins da contribuição sindical, se elas quiserem contribuir, com um percentual de 40% sobre aquele movimento econômico registrado no exercício imediatamente anterior. Então, se pegará o registro do exercício imediatamente anterior determinado e se aplicará o percentual de 40% sobre este, para que se estabeleça a contribuição sindical que as entidades ou instituições que não estejam obrigadas ao registro de capital social desejem efetivar. Entendemos nós que, por força do artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, não há mais a obrigação de dar conhecimento à respectiva entidade sindical ou à Delegacia Regional do Trabalho da efetivação desse cálculo com base no exercício imediatamente anterior das entidades e instituições que não estejam obrigadas ao registro de capital social. Diz o artigo 580 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 6º, que exclui-se da regra do parágrafo 5º as entidades ou instituições que comprovarem, através de requerimento ao Ministério do Trabalho e Emprego, que não exerçam atividade econômica. Por força do artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, esse parágrafo 6º do artigo 580 da Consolidação das Leis do Trabalho não tem mais aplicação no ambiente jusoperário brasileiro, porque tratava-se de uma perfeita ingerência sobre a entidade sindical, fazendo-se valer a regra de que não há mais necessidade das entidades ou instituições que comprovarem não exercer atividade econômica requererem esta situação ao Ministério do Trabalho e Emprego. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nessa nossa aula de número 205 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais que aqueles que ainda não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através dessas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de manter íntegro esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, além de podermos distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.